Transformações no plano. Polígonos e sistemas de coordenada. Então, o polígono ABCD abaixo. Podemos destacar alguns dos seus elementos. Temos os ângulos internos, né? E vemos que o polígono é formado por segmento de reta. Ela vai infinitamente. Nesse aqui, esse segmento de reta tem origem no ponto B. Tem origem no ponto B e segue, passa pelo ponto C e continua infinitamente. Então, polígonos são formas geométricas planas e como são segmentos de retas que não se cruzam. Então, vamos ver aqui, ó. Um polígono tem, esse polígono no caso tem 4 vértices, ó. A, B, C e o D. Os lados, né? A, B, sempre o lado vai vir com uma reta em cima, um tracinho. Quer dizer que esse é o lado do polígono. A, B, BC, CD e AD. Temos 4 ângulos internos. Esses são os ângulos internos. Está nomeado A, B, C, D e com esse acentinho circunflexo aqui, quer dizer que é ângulo. E os sistemas de coordenada, que são o plano cartesiano, que é formado por 2 retas. Vamos desenhar aqui, ó, 2 retas. É de 90 graus. Então, porque elas são perpendiculares uma à outra e são enumeradas. A gente pode colocar os pontinhos nela. Então, cada reta dessa, a gente chama ela de eixo. Tá? Na horizontal, a gente tem as abscissas, que é o eixo X, e o vertical, as ordenadas, que são o eixo Y. E cada espacinho desse aqui, ó, a gente tem um nome, que são os quadrantes, né? Aqui, o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto. E cada pontinho desse são enumerados. À direita de X no primeiro quadrante é positivo, no primeiro quadrante de Y também é positivo, e no segundo quadrante aqui temos no Y negativo, e abaixo do zero, aqui é o zero, é o ponto de origem, também é negativo. Vamos ver um exemplo aqui, ó. As coordenadas cartesianas são representadas por 2 números, ó. Sempre vai vir numerado dessa forma. Vou ganhar aqui um plano cartesiano, ó, com esses pontos. Primeiro vamos nomear o ponto A. Aqui é o X e aqui é o Y. O primeiro item a gente coloca no X e o segundo a gente coloca no Y. Tá? Vamos desenhar os outros pontos. Ó. O B, 8 no X e menos 9 no Y. O ponto C, menos 2 no X. E o ponto D, menos 5 no X e menos 4. Aqui temos cada um dos seus pontos. Aqui a gente chama esses elementos de par ordenado. Vamos fazer um exemplo. Desenhe no plano cartesiano o quadrilátero com os vértices das coordenadas. Então, primeira coisa, a gente faz os eixos x e y e vamos marcar os pontos e os números. Marcamos os números, vamos ligar o ponto A. É menos 4x e menos 3. Aqui é menos 3, é porque eu esqueci de colocar. Vamos fazer o ponto B. O ponto B é menos 5 no x, 2 no y. O ponto C é 3 no x e 3 no x e 4 no y. 2 no x e 2. Só que ele quer um quadrilátero. Então, vamos ligar esses pontos das coordenadas. Ligamos e construímos um quadrilátero. Ele também quer os vértices dessas coordenadas. Os vértices é esse aqui, ó. Aqui, ó, o vértice A é menos 4 e menos 3.
Aqui nós temos o vértice A. O B é menos 5 e 2. O vértice C é 3 e 4. E o vértice D é 2 e 1. Um segundo exemplo. Montar um polígono no plano cartesiano e identificar seus vértices. Então, na mesma forma, vamos fazer o plano, colocar os números, ligar todos os pontos, tá? Ligamos todos os pontos, aí é só ligar os pontos. Aqui nós temos o polígono, ampliação e redução. Observe o polígono com os pontos 1 e 2. Observe esse polígono aqui. Então, vamos ver o que é ampliação. Então, ampliação é o processo de aumentar um desenho. Não vai mudar as características e nem a forma. Então, isso é ampliação. Então, vamos ver aqui. Ou seja, quando a gente amplia uma figura geométrica, por exemplo, é o que a gente vai fazer aqui, a gente tem outra maior, igualzinha, com os ângulos não vai mudar, as medidas dos lados vão ser proporcionais. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. O polígono anterior que eu mostrei, nós ampliamos ele 2 vezes. Lembra que o pequeno estava aqui, mais ou menos, no 1 e no 2, mais ou menos aqui assim. Então, nós ampliamos ela 2 vezes. Aumentou o tamanho, mas não mudou a figura. Observe que está tudo da mesma forma. Redução é o inverso da ampliação. Na ampliação, a gente aumenta. Na redução, como o nome já diz, a gente reduz. Quando a gente reduz uma figura geométrica, em relação à anterior, os ângulos também vai ficar menor e os lados vão ser proporcionais. Observe o desenho aqui, que ele é a redução do que reduzir o polígono B para o polígono C 1/3, tá? Ou seja, nós dividimos cada lado por 3. Reflexão. O que é uma reflexão em configura geométrica? Vamos aplicar mais uma transformação naquele polígono A, o primeiro que eu dei de exemplo. A reflexão é aplicada no eixo X e no YY. E no eixo é aplicada no eixo Y e multiplicamos os elementos aqui por menos 2. A é igualzinho esse polígono aqui, ó, ele só modificou. No caso, a gente tem como se fosse uma imagem refletida do polígono A. Vamos ver a simetria. Uma figura apresenta simetria quando traçamos uma reta que divide ela em 2 partes, de modo que um lado fica igualzinho à outra. De simetria, então, dividir a figura em 2 partes, ou seja, essa aqui é igual a essa aqui. Quando a gente dobrar essa figura, por exemplo, isso aqui, essa parte daqui, vai ficar sobreposta à de cá. Então, ou seja, elas são iguais. Temos aqui um triângulo. Então, eu tracei o eixo aqui. Essa parte aqui é igualzinho a essa segunda parte. Tipos de simetria. A gente vai ver alguns tipos. Simetria reflexiva. A simetria reflexiva é, como o próprio nome diz, é um espelho. Ou seja, vai ficar a figura de um lado vai ficar igualzinho à outra na mesma proporção, na mesma distância do que a outra. Então, na mesma distância da figura 2 desse eixo. Então, ela é uma figura reflexiva. A simetria reflexiva também aparece na natureza. A gente pode ver aqui um exemplo, a reflexão das árvores no rio. Tá igualzinho. Temos aqui, ó,
que a distância entre o eixo de simetria das árvores com água é a mesma. Então, é uma imagem reflexiva. Temos os animais aqui sendo refletidos na água. Simetria rotacional. Simetria rotacional é quando a gente gira a imagem em um ponto, a gente vai pegar um ponto e girar a imagem, e ela vai mudar de lugar, mas não vai mudar as proporções e muito menos a aparência. Tá? Nós vamos girar essa figura aqui no sentido horário a 90 graus. Temos aqui a figura, no caso, essa aqui seria a original, né, do exemplo acima, a gente girou a 90 graus do ponto L. Então, a figura ela não mudou de tamanho, ela não mudou nada, ela só mudou de posição. A aparência continua a mesma. Temos outro exemplo aqui, então vamos rotacionar essa figura a 180 graus no sentido horário em relação a esse ponto M. Tá? Giramos ao sentido horário. Observamos que a mesma distância do ponto aqui, AF, é a mesma distância do ponto ao F que rotacionou. Simetria de translação. A simetria que a gente vai mover as formas, ou seja, a gente vai deslocar a forma, e ela também não vai modificar o comprimento, a largura, nada. Ela só vai trocar de lugar. Temos esse triângulo aqui, a gente modificou, a gente moveu ele para vários lugares diferentes, mas na mesma proporção. Ele não modificou, não aumentou e nem diminuiu. Então, isso é translação. A gente vai mover a figura de lugar, mas não vai modificar a figura. Há um outro exemplo. Pegamos a figura 1, colocamos para frente um pouquinho, só que no mesmo sentido. A setinha está aqui mostrando como a gente, e não trocou de posição nada. Só pegamos aqui nesse ponto e trouxemos para cá sem modificar